Boa tarde. A Comissão de Constituição e Justiça se reuniu nesta manhã no plenário do Parlamento. O colegiado deliberou sobre a pauta desta semana. Confira. Foi no plenário que deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça aprovaram projetos relacionados à divulgação de regras para quem utiliza drones em território catarinense. Também aprovaram, por unanimidade, o direito de permanência de doulas durante o serviço de parto e pós-procedimento. Um dos destaques dessa reunião foi a proposta de aumento do repasse de recursos do IPVA para a recuperação de rodovias estaduais. Por lei, o governo destina 10% do arrecadado. A proposta, aprovada com o aval da Secretaria de Infraestrutura, aumentaria para 30%. No ano passado, o governo arrecadou, através das taxas, cerca de 900 milhões de reais. Ajuda o governo a ter mais dinheiro direcionado às rodovias. É uma maneira de conseguir mais rapidamente recuperar e garantir com que todos os anos tenham recursos para recuperar as rodovias do estado, já que nós não temos hidrovia, nós não temos ferrovias, nós não temos transportes por outros meios, a não ser alguns trechos de avião, mas no mais de 90% da população, do transporte, das mercadorias, de tudo é feito pelas rodovias. Também foram discutidos e aprovados projetos de denominação de ruas e escolas. Já o projeto que visa dar mais segurança na circulação de contêineres no estado foi aprovado. Uma proposta quer regulamentar a utilização das estruturas com revestimento em polímero e poliuretano, substâncias altamente inflamáveis. Nosso objetivo fundamental é que não seja somente o seguinte: um contêiner está lá velho, transforma em casa e automaticamente está regulamentado, isso é perfeito. Não, o que nós queremos é que tenha a responsabilidade das empresas que utilizam isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós somos a maior exportador de carne suína, o segundo maior de frangos, e isso sempre é utilizado o contêiner refrigerado, que é o térmico. Aquele material que está naquele container, ele não é retardador de chamas, ele é acelerador de chamas. Então, se você pegar um container daquele e transformar numa casa, você está fazendo uma insanidade, obviamente, nesse sentido. Por isso que nós precisamos fazer uma regulamentação, não é proibição, uma regulamentação, e de acordo com o Corpo de Bombeiro que fiscaliza e também com o Inmetro, para que as empresas que fabricam, obviamente, e transformam os containers, possam ter segurança e quem está adquirindo também. O fato inusitado desta reunião é uma mensagem de veto do governo enviada para a Assembleia Legislativa e referente à reforma administrativa. Os deputados não observaram a presença do parecer da Procuradoria Jurídica. Por isso, discutiram e chegaram à conclusão que vão pedir um novo posicionamento do governo de Santa Catarina. O governo tem 15 dias para responder o diligenciamento. Mais 2 projetos receberam pedidos de mais informações de outros órgãos. Somente depois retornam para a pauta da CCJ. Um projeto de lei que busca aumentar a parcela de ICMS repassada para os pequenos municípios está em tramitação aqui no Parlamento. A proposta foi tema de uma audiência pública que reuniu representantes de dezenas de municípios catarinenses na Assembleia. Foi realizada na Assembleia Legislativa uma audiência pública para debater um projeto de lei em tramitação no Parlamento que busca aumentar a parcela de recursos do imposto ICMS repassada para os pequenos municípios. Deputados, prefeitos, secretários municipais e vereadores participaram da audiência, realizada conjuntamente pelas comissões de Assuntos Municipais e de Constituição e Justiça. A prefeita do município, Dr. Pedrinho, no Vale do Itajaí, foi uma das participantes. Na verdade, nosso município, por ser menor, nós temos apenas 4.460 habitantes, a nossa receita corrente líquida são apenas 18 milhões ano. Então, nós não conseguimos fazer nada além do que manter a folha, manter o dia atual. Nós precisamos de ajuda e essa PL ela vem para poder que a gente tenha capacidade de fazer alguma coisa além de simplesmente pagar as contas. Nós temos poucas empresas no município, então, por isso é essencial que a gente consiga ter um pouquinho a mais de grandes municípios que, para eles, não vai fazer muita diferença, mas para nós, o percentual que vem para o município, o valor em dinheiro dá uma boa diferença e para nós faz bastante diferença mesmo. É muito importante, por isso que a gente está aqui para pedir que os nossos deputados, os parlamentares de Santa Catarina, façam aprovação a favor dos pequenos municípios, que alguém olhe por nós. De autoria do deputado Jerry Comper, o projeto de lei em discussão altera a distribuição do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. A cada ano, o Estado arrecada cerca de 5 bilhões de reais em ICMS, que são repassados aos municípios. Atualmente, os valores transferidos seguem a seguinte divisão:
85% são distribuídos de acordo com a movimentação econômica de cada município e 15% são divididos igualmente entre todos. A nova proposta mantém a distribuição igualitária em 15%, mas muda para 82% o percentual distribuído conforme a movimentação econômica de cada município. Os 3% restantes seriam distribuídos igualmente entre os municípios catarinenses com menos de 10 mil habitantes. Segundo o levantamento do parlamentar, se a proposta fosse aprovada, iria beneficiar 173 cidades, que receberiam cada uma cerca de R$900 mil a mais a cada ano. Tenha certeza, esse projeto ele é ao encontro da necessidade daquelas pessoas que moram lá no interior, daquelas pessoas que tenham tamanha dificuldade. É muito fácil a gente falar aqui da grande cidade, mas a realidade está lá nos pequenos municípios. Mas a proposta em tramitação na Assembleia Legislativa não é unanimidade. O presidente da Federação Catarinense de Municípios, Juarez Ponticelli, participou da audiência pública e falou sobre o projeto de lei. O projeto, da forma que está posto, divide a federação, porque nós ficamos com 166 municípios favoráveis, interessados, e o restante não, né? Então, é uma matéria extremamente complexa. Acho que é meritória, a iniciativa do deputado GR é louvável, mas nós entendemos que não pode se retirar dinheiro dos demais municípios, até porque os orçamentos estão comprometidos. O que nós precisamos sim é juntar forças para reconstruir o Pacto Federativo, né, que está falido, que está levando os 5.700 municípios do Brasil a uma situação de penúria cada vez maior. Então, nós entendemos que a proposta, para prosperar, tem que haver o entendimento do governo do estado que ele possa absorver isso. Eu entendo que é muito importante nós redistribuirmos essa nossa arrecadação. Eu acredito que é muito importante, são quase 173 municípios que serão beneficiados, quase 60% dos municípios no nosso estado. Sou defensor dos pequenos municípios, não estamos tirando dos grandes municípios, nós estamos sim redistribuindo o ICM, nós estamos redistribuindo a renda, que chega também àquelas pessoas que estão lá no interior. Atualmente, o projeto de lei está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa e ainda precisa passar pelas comissões de Finanças e Tributação e de Assuntos Municipais antes de ser levado para votação em plenário. A quarta edição do programa Estágio Visita da Escola do Legislativo está reunindo em Florianópolis 45 universitários de 27 cidades catarinenses. Eles vão conhecer pessoalmente as atribuições do Parlamento Estadual. Confira na reportagem. Mariana é aluna da 7ª fase do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina. Ao lado de outros 44 universitários, vindos de 27 cidades diferentes, ela está participando do programa Estágio Visita, promovido pela Escola do Legislativo do Parlamento Catarinense. Eu espero aprender bastante como é que funciona aqui, né, todo o trâmite, toda parte tão burocrática também, ou às vezes não, ver como é que é o dia a dia para, bom, quem sabe futuramente estar trabalhando aqui. Esta é a quarta edição do programa, que tem o objetivo de mostrar para os jovens universitários as atribuições e o funcionamento do parlamento. Os estudantes foram indicados pelos parlamentares e, ao longo de 3 dias, poderão acompanhar reuniões das comissões permanentes e as sessões ordinárias da casa. O objetivo é aproximar o público universitário, né, do Poder Legislativo e proporcionar aos que estão presentes aqui nessa semana conhecer o processo legislativo da Alesc, todo o cotidiano do fazer que é desenvolvido aqui dentro da Assembleia. São 3 dias a partir de hoje, segunda, terça e quarta, e durante todos esses 3 dias eles vão observar os trabalhos e ao final eles vão deixar a sua contribuição também numa oficina de construção de proposições legislativas, onde a gente vai depois encaminhar para a Comissão de Legislação Participativa para que a comissão possa usufruir das ideias que eles vão poder estar deixando aqui conosco. Eu acho que essa é uma oportunidade muito importante que os jovens universitários têm de
de virem aqui na Assembleia, de conhecerem o dia a dia, de entenderem a importância do parlamento para a democracia, de entenderem a importância da participação nas atividades promovidas, né, nos legislativos municipais, participar das sessões legislativas, entender que as ações ou as leis que são aprovadas aqui, elas têm um reflexo direto na vida de todo cidadão. Daí a importância de participar das discussões, porque são discussões que não são para os outros, são para todos nós, né? No primeiro dia do estágio visita, os universitários acompanharam uma palestra do professor de História da Universidade de Brasília e consultor legislativo aposentado do Senado, Antônio Barbosa. Ele falou sobre o poder legislativo e a Constituição brasileira. Nessa palestra, embora eu enfatize o papel do legislativo como elemento crucial para a construção da democracia, eu, na verdade, estou mais preocupado em traçar um panorama da trajetória histórica política do Brasil, especialmente a partir da independência e muito principalmente no período republicano. E você vai ver a seguir, Bancada do Sul debate sobre a situação da malha ferroviária em Santa Catarina. A gente volta depois do intervalo. E o tema do próximo programa Santa Inovação aqui na TVA será o crescimento do número de contratação de estrangeiros no mercado de tecnologia. A gente vai conversar com a Nayara de Almeida Dallama, que é diretora de expansão internacional da CAT, e também com Gabriela Martini dos Santos, que é agente de integração do Centro de Referência e Atendimento ao Imigrante. Criada em março deste ano, a Bancada do Sul vem percorrendo as principais cidades da região, ouvindo e buscando soluções para as demandas. Desta vez, o colegiado esteve em Criciúma para tratar da expansão da malha ferroviária. Os 8 deputados estaduais que integram a Bancada do Sul na Assembleia Legislativa participaram em Criciúma de uma reunião com associações empresariais e industriais da região. Na pauta do encontro, a expansão da malha ferroviária do estado. Levantar esse debate, levantar as bandeiras do desenvolvimento econômico é muito importante. Com o novo governo desburocratizante e incentivador do empreendedorismo, vai se fazer mais necessário ainda o escoamento. Então, com certeza, as ferrovias elas vêm a colaborar muito no desenvolvimento econômico. A malha ferroviária, ela, além dela ser um sonho de todo brasileiro, porque todos os primeiro mundo, tudo tem malha ferroviária para carga pesada, para carga leve, para passageiro. E nós aqui esse atraso. Esse debate que se inicia hoje aqui na SIC, na Associação Comercial e Industrial de Criciúma, é importante para que a gente possa daqui fazer os devidos encaminhamentos e buscar junto aos órgãos competentes, seja em Santa Catarina, seja em Brasília, uma definição de projetos e ações que possam colaborar para o fortalecimento, principalmente do setor ferroviário no estado de Santa Catarina. Há algum tempo não tem um investimento nesse quesito, ou seja, ela está totalmente obsoleta e nós precisamos de uma modernização e de uma ampliação. Por isso que nos mesmos moldes, como tem sido feito no sistema rodoviário, que a malha ferroviária também seja concessionada à iniciativa privada, para que possam, obviamente, empresas nacionais e internacionais fazer a expansão dela e, obviamente, cobrar pelo transporte. Santa Catarina busca agora a inclusão do estado no Plano Nacional de Malha Ferroviária. Um projeto básico de engenharia de 2002 já foi iniciado e precisa ser concluído. Existem 2 propostas, uma delas interligando Imbituba até Araquari e a outra que deve ligar o litoral ao oeste do estado. O trecho da primeira fase enfrentou problemas. Enfrentou problemas no Morro dos Cavalos em função da questão indígena. Então, não houve, de certa forma, um consenso junto à FUNAI de passar a ferrovia naquela região ali. Alternativamente, o Ministério do Transporte estudou uma outra opção, que é a interligação aqui da região sul com a região do Planalto, né? E indo até mais ou menos a região de Lages. E aí, dando continuidade com a malha que iria do litoral
até a região oeste de Santa Catarina. Os empresários da região buscam o apoio do parlamento e integram uma frente que reúne municípios, indústria e a sociedade civil. Melhorando a ferrovia, ela vai desenvolver principalmente o Porto de Imbituba, que é um dos nossos objetivos, mas também vai desenvolver toda a Santa Catarina, onde uma logística do oeste, por exemplo, que nós temos hoje, que está indo por portos do Paraná, eles poderão utilizar os portos de Santa Catarina, gerando mais emprego, gerando mais renda, gerando mais impostos. Hoje nós vivemos num castelo de areia aqui, então logo temos uma produção muito intensa de suinicultura, avicultura, também de corte e de ovos comerciais, por exemplo, e nós não temos um trânsito facilitado desses insumos que estão no Mato Grosso, no Paraná, no oeste do estado de Santa Catarina. Então nós precisamos com certeza trabalhar a ferrovia que ela oportunize esses insumos chegar num preço mais acessível para nós buscar competitividade. A união da bancada e também a participação dos deputados federais na medida do possível é fundamental numa articulação com a sociedade através das associações empresariais. Por isso nos anima e traz novamente à tona esse assunto que já está sendo discutido em Santa Catarina. São 11 anos de debate, de discussão, mas de muito pouco avanço. Mas creio eu que, a partir dessa reunião, nós vamos ter um novo momento, uma nova forma de debater esse tema e, obviamente, que buscar uma solução para esse problema. Nossa briga agora é levar o que debatemos e o deliberamos para uma esfera federal, para que Santa Catarina também seja inserida nesse plano, no radar do governo de ter investimento em ferrovias. Essa é a nossa briga, pode contribuir muito, é projetar Santa Catarina para daqui 20 anos. Temos que ter essa projeção e tem que estar no nosso radar a construção de ferrovias interligando as regiões do nosso estado. Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, essa ampliação se apresenta como uma expansão significativa para a economia do estado. O próximo passo é a conclusão dos projetos. Não é prioridade do governo federal, mas a partir do momento que o governo federal decida fazer a ampliação da malha ferroviária em Santa Catarina, já teremos os projetos prontos com as devidas correções. A reunião basicamente tem esse objetivo, discutir a proposta que está elaborada nos projetos originais e fazer as modificações que tecnicamente sejam sugeridas nessa reunião. Daí usar a força política para fazer as modificações. Quando vier o momento da construção, o projeto já está pronto, porque não existe obra sem projeto. A Assembleia Legislativa sediou ontem o lançamento do livro A Vida é uma Viagem. A obra relata a luta e a superação do autor no tratamento de um câncer. Desistir não me passou pela cabeça. Mesmo fragilizado, com o corpo físico fatigado, não vou ficar imobilizado. Me energizar todo nascer do dia com tudo que for sagrado. Na esperança de uma medula irmã, coloquei em minha alma a calma. Ficar firme nas minhas crenças, consistente na minha fé, carregar-me de confiança, nunca perder a esperança. É assim, por meio de versos, que Leonardo Salvini, de 54 anos, autor do livro, conta como foi a luta contra o câncer. Em 2004, ele recebeu o diagnóstico. Eu ficava pensando, o que eu vou fazer no futuro? E eu achava assim, eu tenho que ter algo para fazer que vai me ajudar a viver, eu preciso viver. Então, a primeira coisa que eu pensei foi, vou escrever um livro. E eu fui amadurecendo essa ideia, eu fui meio que trabalhando essa ideia na cabeça. Foram 12 anos de tratamento e um transplante que não deu certo. Mas em 2016 veio a boa notícia, a informação de uma doadora compatível e de bem longe, da Carolina do Norte, Estados Unidos. A cirurgia realizada em Curitiba foi bem sucedida e Leonardo quis contar todos esses momentos de luta. E melhor, o que for vendido com o livro será doado para o CEPOM. Quando surgiu na minha cabeça o projeto de escrever, eu também pensei, vou doar para o CEPOM, porque eu me tratei do CEPOM, como o meu câncer foi linfoma, câncer no sangue, foram as células de defesa do organismo que tiveram problema, então eu passei muito no Hemosk, eu fiz muito transfusão de sangue, transfusão de plaqueta, e isso eu fui construindo na minha cabeça. O dia que eu puder, eu tenho que colaborar. O livro custa R$20 e ficará à venda no Sindicato da Assembleia Legislativa. As informações você confere no site da Agência L.
E antes de encerrar, a gente faz o registro da sessão solene do Parlamento realizada ontem na Câmara de Vereadores de Timbó, que comemorou os 150 anos de fundação do município. A solenidade foi proposta pelo deputado Laércio Schuster e homenageou entidades e lideranças políticas e empresariais que ajudaram a desenvolver a cidade. A cobertura completa do evento você confere às 6h45 no TVA Notícias. E o Jornal do Parlamento termina aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.